Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Amigo Pet, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. A gente faz essa transmissão direto do Facebook do Bite, que é a mascote da linha Pet da nossa Ouro Fino. Hoje a gente preparou um bate-papo muito especial sobre problemas oftalmológicos, tanto em cães e gatos. Quando a gente foi pesquisar sobre esse tema, a gente descobriu tanta história interessante, tantas doenças que envolvem os olhos dos nossos pets, e é sobre isso que a gente vai compartilhar nesta noite com vocês. Para isso, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio um convidado muito especial, que é o Dr. Fabrício Mamed. Ele é médico veterinário, especialista em oftalmologia, que atende aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Boa noite, Dr. Fabrício, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, é um prazer poder contribuir com a qualidade de vida dos nossos pets. Né? É isso aí. Boa noite também, muito obrigada por ter aceitado. No teu colo tá, né, a nossa Puki, que é a cachorrinha da Andrea Savioli, que tá também aqui com a Belinha, são as nossas sempre convidadas especiais. André é médica veterinária também, gerente técnica da linha Pet da Ouro Fino. Boa noite, André, muito obrigada mais uma vez. Boa noite, Juliana, e boa noite a todos. Um tema muito bom hoje. É isso aí. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, escreva pra gente nos comentários, pode mandar inbox também. E ó, vou fazer um pedido, a gente gosta de disseminar, levar informação para muito mais pessoas, por isso peço que você compartilhe essa transmissão, e se você fizer isso de maneira pública, você vai levar aquele brinde da linha Pet da Ouro Fino que todo mundo gosta. Então, vamos compartilhar, pessoal. Eu vou inverter um pouco aqui os papéis, porque antes de começar a nossa transmissão, a Andrea me disse que queria fazer uma pergunta para o Dr. Fabrício, não é isso? Exatamente. Bom, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo ao programa. E eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade, né? Que sempre foi um mito e eu tenho certeza que é uma curiosidade que é compartilhada com o pessoal que está nos assistindo. Então, eu queria que você explicasse pra gente, contasse pra gente, como que os cães e os gatos enxergam? Se eles enxergam colorido ou em preto e branco? Ah, uma pergunta muito boa essa. Curiosidade de muita gente. Inclusive, assim, todo dia tem essa pergunta no consultório. Todo dia, né? Então é o seguinte, ó, aqui, é mito mesmo o fato deles enxergarem branco e preto. Né? Eles enxergam colorido? Enxergam. Mas eles são limitados, as cores são limitadas. Por exemplo, o verde eles não enxergam, eles não têm o receptor para a cor verde. Mas eles enxergam o azul e o vermelho, que se confunde muito com o amarelo. Portanto, eles enxergam 4 cores, o branco, o preto, o azul e o amarelo. Eles são meio daltônicos. Daltônicos, então. É exatamente essa definição. Se tiver algum ouvinte daltônico total, ele enxerga igual a você. É bem por aí mesmo. Muito bom. André, por que a saúde dos olhos dos pets é tão importante aí para eles? Então, os olhos, eles são, na verdade, um dos sentidos, né, dos 5 sentidos dos pets. Isso significa que o pet utiliza a sua visão para interagir com o ambiente, para interagir com a vida, podemos dizer assim, né? Então, através da visão, não é o sentido mais aguçado, mas é um sentido muito importante que também promove a orientação dele espacial, né? E a interação como um todo, a interação relacional, né? Então, eu creio que é muito importante a visão, uma boa visão, uma visão saudável para o bem-estar dos pets, e creio que perdê-la deve ser algo bem complicado. Com certeza. Bom, quando a gente chegou a esse assunto, que a gente foi estudar, eu nunca imaginei que existiria também na medicina veterinária uma especialidade para oftalmologia. Aí a gente conheceu o Dr. Fabrício. E eu tenho uma outra curiosidade. Por que você resolveu se especializar nesse assunto? Nossa, é sobre essa perda visual aí que me fez ser quem eu sou hoje. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu tive 2 animaizinhos e os 2, né, levaram a perda visual, eles perderam a visão. Um deles em decorrência do olho seco e o outro em decorrência da catarata. E à época, isso há 20 anos atrás mais ou menos, eu não tinha um tratamento.
levava, né, no veterinário, tudo, não existia especialista e não tem o que fazer, vai perder a visão. E isso foi realmente limitando muito a movimentação desses animaizinhos. Então eu vivenciei isso. E eu, durante os estudos, eu ia nos meus professores, perguntava, não tenho o que fazer, assim mesmo e tal. E aquilo eu não me confortava, não estava confortável com aquilo. Foi eles que me fizeram ser quem eu sou hoje e dediquei a minha especialidade a esses dois pacientezinhos, o Pink e a Cindy. E a gente agradece demais por você cuidar tão bem hoje da relação, né? Verdade. Dos homens com os animais e dos nossos pets. Verdade. Bom, você já citou aí alguns problemas, olho seco e catarata. Então existem vários tipos de doenças, problemas que acontecem nos olhos. Tem como o dono de cão e gato evitar? Tem alguns cuidados que ele pode fazer ali na casa? Tá. Acho que a primeira coisa é a limpeza. Né? Todo dia limpar um pouco de secreção se tiver nos olhos, né? E aí as pessoas me perguntam, mas o quanto que é normal de ter secreção? A secreção, a quantidade normal é aquela que você limpa uma vez no dia. Aquilo lá, e tem animais que nem precisa limpar. Então, seja, se você está tendo que limpar mais do que 2 vezes ao dia, já tem um problema ali nesse animalzinho. E a remela tem a coloração. A coloração branca-cinza é a normal. Acima dela já começa a ser algum transtorno, pode ser infeccioso ou não. Né? Então, ou seja, a secreção é um bom ditado para a gente, para falar para o proprietário se é normal ou não. Ele já tem um ponto de vista. Tá? Então, limpeza diariamente eu acho que eu falaria como prevenção. Bom, agora se for excessiva, pelo jeito tem que procurar um veterinário, né? Isso, aí acima mudou a cor um pouquinho, esverdeada e tal, aí procure, se tiver muito vermelho, procure o profissional mais próximo de vocês. Agora, doutor Fabrício, tem doenças que acontecem nos cães e gatos que desencadeiam problemas nos olhos? Por exemplo, a famosa doença do carrapato no cachorro. Tem sim, essa doença ela é ingrata, quando ela pega nos olhos, não é muito comum, mas quando ela pega, ela faz um estrago terrível dentro dos olhos, gerando um processo inflamatório intenso e em alguns casos, se deixar por muito tempo, perde a visão, sabe? Então por isso que eu chamo essa de uma doença ingrata. Ingrata porque quando pega, ela destrói, tem que tomar uma providência rápida, entrar com o tratamento o mais rápido possível. Antibiótico, anti-inflamatórios, tudo para combater a doença em si. Bom, por isso que a gente já falou tantas vezes aqui no Amigo Pet da importância de fazer o quê? A prevenção do carrapato nos pets, não é, Andréa? Exatamente. Então a gente vê que a erliquiose é uma doença que tem tantos prejuízos para a saúde do animal, né? Leva ele inclusive ao risco de vida, né? E inclusive agora nós estamos conhecendo mais um aspecto dessa doença, que é a perda da visão, né? Uma situação bem complicada. E para evitar, né, pessoal, a gente tem que evitar o transmissor. Então, Neopet, que é a pipeta à base de fipronil, que vai então estar fazendo o controle mensal dos carrapatos e evitando a erliquiose. Muito bem, agora a gente tem uma outra doença que a gente já falou tanto nesse programa, mas a gente precisa falar, porque tem gente que desconhece, tem gente que nunca ouviu falar, tem áreas que sofrem com isso. A leishmaniose, doutor Fabrício. Verdade. Aqui na nossa região a gente não pega muito na rotina, mas ela está aumentando, né? E ela proporciona um estrago também, né, dentro dos olhos importantes. O curioso é que o agente em si, ele não se localiza dentro dos olhos. O agente pode estar longe, mas o complexo antígeno-anticorpo, ou seja, o processo inflamatório gerado dentro dos olhos, é que causa todos os danos intraoculares. Então, ou seja, nós temos as lesões oftálmicas dentro do olho e como também nas pálpebras, levado por causa da leishmaniose. E a prevenção é o melhor caminho. Tem que prevenir, né? Tem que prevenir. É outra doença que a gente sempre traz para o programa, né? Sempre conversa com vocês da importância da prevenção. Também é uma doença que tem todo o impacto social, a transmissão para outros cães, a transmissão para os seres humanos. Zoonose, né? É uma zoonose. Também coloca a vida em xeque, né, dos nossos pets. E para a prevenção, a coleira livre, né, em 2 tamanhos. Eu trouxe só uma aqui porque
a gente trouxe vários produtos para conversar, para mostrar, mas a coleira livre, que é uma coleira à base de deltametrina, que é o princípio ativo do grupo, né, que realmente tem eficácia na repelência do mosquito pálido, quer dizer, para não picar, para não desenvolver a leishmaniose e para não chegar também a um quadro de cegueira causado por ela. Ok, ótima dica então. Vamos prevenir. A prevenção sempre é o melhor remédio. Doutor Fabrício, olha só o que compartilharam com a gente perguntou no Instagram e chegaram algumas perguntas e alguns comentários. Meu Akita, acho tão linda essa raça, né? Tá famosa por aquele filme, né? Meu Akita de 1 ano e 9 meses foi diagnosticado com SUD, síndrome uveíte dermodespigmentação. Gente, que doença é essa? Que síndrome? Tecnicamente é a síndrome uveo-dermatológica. Certo. É uma alteração dermatológica que afeta também os olhos. A úvea, que é um tecido intraocular. Essa é uma doença imunológica, ou seja, é do organismo dele, é genético. E essa raça Akita, Chow Chow, eles têm uma predisposição. No entanto, outras raças já foram manifestadas, a gente não se restringe a elas, mas essa é uma raça mais afetada que nós temos no mundo todo, tá? Tratamento para isso, corticoide terapia para esse paciente. E aí nós temos produtos na Ourofino Dermotrate que pode nos ajudar nesse sentido. Olha que bom. Prediderme, na verdade. Prediderme. Ah, sim. Prediderme. É este produto aqui, né? E é um corticoide, né, doutor Fabrício? Isso. Corticoide, ele tem toda uma recomendação especial para ser utilizado, é um medicamento que tem que ser indicado pelo médico veterinário e acompanhado todo o tratamento, né? Mas é o Prediderme, o nosso mesmo. Corticoide. Muito bem, então já tem até uma recomendação para você que nos enviou essa mensagem. E essa doença, só complementando, talvez o ouvinte que fez a pergunta lá vai ajudar ele. Ela se for tratada na fase inicial, tem como prevenir a perda visual. Então, tratamento para o resto da vida, porque o problema é genético, mas tem como prevenir. Uma vez que já perdeu a visão, já não tem mais o que fazer. Olha, daqui a pouco a gente tem mais uma pergunta sobre até cegueira. Mas antes, tem alguns cães, e eu vou citar a minha, a Luz, que é uma Lhasa apso, que produz aquela secreção famosa remela ali. E como que é esse cuidado? Tem cachorros que vão produzir mais, menos, e precisa ser feita essa limpeza diária? Tá. Não é uma obrigação de fazer todos os dias, a não ser que o animal tenha um acúmulo, comece a acumular todo dia um pouquinho, porque tem alguns animais que eles limpam por si só, eles têm a autolimpeza. Então, agora, quando começa a acumular, significa que realmente está no momento de limpar. E aí, o que vai de novo a dica, uma vez ao dia é o tolerável, é o normal. Acima disso, procura um profissional que realmente está acontecendo alguma coisa. É interessante porque essa autolimpeza, eu vejo tanto a Puc e a Belinha, elas fazem, né? Elas deitam... Uma faz na outra, às vezes uma na outra. Uma faz na outra e às vezes elas deitam e ficam passando a patinha e lambendo, né? E aí eu percebo que realmente é a limpeza do olho que está acontecendo ali, é super bonitinho. Agora, falando também dessa secreção, a gente tem... Comumente, em raças de pelagem branco, né, em cães de pelagem branco, alguns produzem o que a gente chama de lágrima ácida, né, que é o que faz aquela coloração castanha em volta do olho. Às vezes a produção é grande da lágrima ácida e chega a incomodar bastante, né, o proprietário esteticamente, digamos assim. Boa. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Na verdade, assim, a lágrima ácida, popularmente chamada de lágrima ácida, é o excesso de lágrima que está saindo para fora. E que, na verdade, não deveria estar saindo para fora essa lágrima. Tem o canalzinho da lágrima, chamado ducto nasolacrimal, do qual a lágrima tem que ir lá por dentro. E quando está em excesso a produção, ou a obstrução, está tendo a obstrução desse canalzinho, ela começa a sair para fora. Então, o pH da lágrima, ou seja, ácido ou básico, na verdade, ele é naturalmente assim. Não muda por causa da situação. Agora, tanto excesso de água aqui, e aí não é mais a remela, mas sim é a aguinha, que é da lágrima, é ela que vai manchando. Então, aí as pessoas falam lágrima ácida, mas na verdade tem que procurar, será que está obstruído o canalzinho? Ou será que está tendo excesso de lágrima?
Por exemplo, pelos longos, começa a tocar no olho, fica incomodando, isso produz mais lágrima. Então, será que o excesso de pelo que está produzindo muita lágrima? Então, isso que tem que ser investigado. É um problema mais comum em animais claros de pelo branco, é mais comum pela estética. Né? Porque aparenta ser mais. Aparece mais do que o paciente que é preto, pelos pretos não aparece tanto, mas eles também têm os mesmos problemas. Tá? Então a recomendação é procurar o especialista, porque existe uma causa que tem que ser investigada, detectada, né? E ver o que está acontecendo para fazer essa lágrima então parar de ter esse excesso de extravasamento. E aí, assim, tem tratamento simples, como tem complexo que envolve cirurgias, mas a maioria das vezes é o tratamento simples, a base de medicação mesmo, comprimidos, às vezes com lírios, se for o caso de usar. Ótimo. Tá vendo a importância das especialidades? Porque até uma médica veterinária está tirando dúvidas com os veterinários. Sem dúvida. Doutor Fabrício, a Cris Alcântara, que está nos acompanhando pelo Facebook, obrigada, Cris, pela sua participação. Tá contando aqui pra gente que ela tem um cachorro que tem os olhos bem vermelhos. Só que ainda ela não descobriu o que ele tem. O que poderia ser? O que deve fazer? É normal? Tem que procurar um veterinário? Tá. Boa pergunta. A orientação que eu falo é: o vermelho não pode acontecer na parte de cima dos olhos. A parte de embaixo sempre é um pouquinho mais vermelho, porque ali acumula secreção, sujeira do ambiente, ali não é tão grave assim o problema. Mas se for em cima, essa vermelhidão que ela cita, realmente aí procura um profissional. Tem alguma coisa relacionada ali que está incomodando esse animalzinho. Tá? Se precisar de alguma recomendação, o Dr. Fabrício já se colocou à disposição, é só contar pra gente de onde você está assistindo ao programa, a sua cidade. Se for de Ribeirão Preto, tem o Dr. Fabrício, né? Se for de outra cidade, a gente descobre quem que é. Exato, né? Tem os colegas, né, doutor? Tem mais uma questão aqui que chegou pelo Instagram. Meu chihuahua de 2 anos é cego e não fechamos diagnóstico. O que pode ser e o que fazer? Nunca pensei que a cegueira fosse um problema tão comum em cães, porque eu tenho uma das minhas melhores amigas também, tem um cachorrinho que ficou cego. Chihuahua, estou pensando aqui na raça, né? Será que o animalzinho nasceu, né? Ou se veio a desenvolver a doença, alguma doença assim? Então, por exemplo, se ele já tinha alguma limitação, que tem alguns proprietários que relatam pra gente, falou assim: doutor, eu sempre achava ele meio diferente assim do que os outros animais. E aí veio se agravando com o passar do tempo. É isso, eu penso num problema genético, que ele possa ter nascido já com um problema, né? Nervo óptico, retina, coisas assim. Agora, se o problema foi agudo de uma hora para outra, tem uma doença envolvida. Uma doença comum no nosso dia a dia é a SAD, Síndrome Adquirida da Retinopatia Deficitária. É um problema genético que começa de uma hora para outra, sem manifestação inflamatória, nada, só um processo degenerativo na retina. E aí é um pouco bem específica mesmo, só o especialista vai conseguir definir isso. Tá? Com certeza. Perfeito. Você quer fazer uma pergunta dessa? Eu gostaria, porque assim, a gente está falando de perda de visão nos pets, né? A gente começou, na verdade, o nosso bate-papo falando da importância da visão. Eu até citei, nunca tive experiência de como deve ser delicado você lidar com um animal que em determinado ponto da vida dele ele perde a visão, e você disse que isso te levou a buscar especialidade. É verdade. Então vamos aproveitar essa situação, e você tem experiência clínica e você teve experiência como proprietário, né? Isso mesmo. Então, o que você falaria assim para uma pessoa que está passando por isso, é recente, né? O pet dela perder a visão? Enfim, como a gente pode orientar para dar bem-estar para esses animais? Nós tivemos uma evolução tremenda nos últimos 10, 15 anos da oftalmologia veterinária, né? A área se tornou muito difundida e, assim, o tratamento para nós é quanto antes melhor. Então, quando a gente faz treinamentos de veterinário, a gente fala, fez o diagnóstico, pede retorno, se for uma situação muito grave, retorno em 3 dias. Por que 3 dias? Dá tempo de rever o seu tratamento. E se passar 7 dias, às vezes a visão já era. Então, sabe, o tempo corre a favor da doença. E a doença pode levar à perda visual. Então, ou seja, primeira orientação, providencia, leve no seu veterinário de confiança. O veterinário de confiança vai saber alinhar se é um caso para especialista ou se é um caso que ele consiga, né? E dessa forma a gente consegue ganhar tempo.
Então, não fica dando tempo às doenças, não. O olho é meio complicado. E aí a qualidade de vida que a gente não quer, né, que diminua a qualidade de vida desses animaizinhos, né? A gente falou de visão, falou dos outros órgãos dos sentidos, realmente. A visão, eles representam 30% do ambiente espacial deles para eles se locomover. Então eles perdem 30%, eu vivenciei isso. A minha cachorrinha era apaixonada por bolinha, ela adorava, ela brincava o dia inteiro com bolinha. E aquilo foi limitando, ela parou de enxergar a bolinha. Aí eu comprei uma com guizozinho para ela ficar brincando com som. Mas eu via que ela não queria mais, ela não tinha mais aquela paixão pela bolinha. Realmente, eu é que estimulava ela, porque eu apaixonava brincar com ela, eu adorava brincar com ela com isso. Então, essa qualidade que a gente não pode perder. Com certeza. Temos mais uma pergunta, Marcel Lioto. Tem um animal que está ficando com o olho azul, lacrimejando, piscando bastante. Pode ser a uivite que o senhor comentou? Pode ser um processo inflamatório intraocular. Olha! Né? E aí que envolve o quê? Um processo inflamatório lá dentro. Essa inflamação, se não tratada, ela começa a evoluir. Pode até passar para o outro olho. Então, ou seja, os processos dentro dos olhos, pode pegar o outro olho? Pode. Quando é uma coisa na superfície dos olhos, aí eu falaria não, aí o negócio já é isolado de um olho só. Tá? Então, o olho branco é inflamação. Aonde está vindo a inflamação que vale a pena a pesquisa. Certo. Tá? E aí, anti-inflamatório é o melhor caminho para o tratamento. Muito bem. Bom, agora sim, a gente ali no seu dia a dia do seu consultório, imagino que você deva tratar inúmeros casos, inúmeros tipos de problemas. Das soluções da Ouro Fino que o senhor usa ali, tem alguma de destaque que é recomendada ali no tratamento? De comprimido, assim, eu falaria que todo dia a gente prescreve, é o Maxican. Meloxicam é anti-inflamatório, que intraocular é um dos melhores que tem no mercado para ação anti-inflamatória. Então, para mim, o Maxican, a gente é apaixonado por ele. Eu adoro o Meloxicam também para humanos, porque foi ele que salvou minha quase dor de garganta de hoje. Concordo. É um anti-inflamatório que ele é eficaz e ele é seguro, né? Ele tem uma segurança, porque ele é um anti-inflamatório mais moderno, né? Então, realmente, acredito que a gente tem muitas desordens oculares que têm a inflamação envolvida, né, doutor Fabrício? Seja no começo, né? Assim como outras doenças que a gente poderia passar a noite inteira aqui citando. Então, realmente o Maxican, que é essa solução aqui, né, para vocês. Outro medicamento com prescrição do médico veterinário, somente, né, mas que com certeza vai auxiliar e é um coadjuvante aí no tratamento de várias desordens oculares, certamente. Vou complementar, intraocular, na superfície ocular e na pele, na pálpebra, ele atua em todas essas áreas, então a gente usa bastante para todas as áreas do oftalmo. Muito bem. Lembrando que sempre, antes de usar qualquer solução, é preciso procurar o médico veterinário para fazer a prescrição desses medicamentos, depois você fazer a compra, tá certo? Agora uma pergunta também que envolve a mim, porque a minha cachorrinha já está ficando idosa e ela está começando a ter catarata. Cirurgia comum em pets nesse tipo? Você sabe que a doença que mais leva à perda visual no mundo dos pets é a catarata. Felizmente ela é reversível, consegue-se reverter o quadro mediante cirurgia. O único tratamento até hoje descrito com eficácia é a cirurgia, assim como no nosso caso, né? E portanto, ou seja, a cirurgia proporciona o que? A gente vai lá, tira a estrutura que está causando, que é o branco, que é a manifestação clínica, olhando o olho do animal está branquinho, é um início de catarata, ou se está muito branco, realmente já é a catarata instalada. E aí o animal perde a visão, mas felizmente ela é reversível. E aí a cirurgia envolve nesse tratamento. Certo. Tá? Bom, eu como leiga vou perguntar aí, tem que usar um anti-inflamatório? Tem que usar anti-inflamatório, Maxican, pós-operatório. Olha, muito bem. É isso mesmo. Tá vendo como eu tô aprendendo com você? Todos estamos. Todos estamos. Porque como são tantos programas, a gente já vai fazendo uns links, né? Vai entendendo. Muito bem, você quer fazer mais alguma pergunta, Dea? Eu gostaria, porque assim, a gente tem situações específicas, né, que vêm com a idade dos animais, por exemplo,
A catarata ela é uma condição muito associada à senilidade, né? E a gente tem outras situações específicas que vão ter características genéticas, enfim, várias coisas ligadas às desordens, né? Mas eu tô aqui pensando, por exemplo, coisas que são bem comuns de quem tem cão em casa, né? Por exemplo, uma verminose, né? Um cão que não tem um tratamento adequado, até aquele controle que a gente sempre indica durante toda a vida, de evitar uma verminose. Uma verminose pode, de repente, desencadear algum problema ocular? Pode. Ó, já peguei um caso, uma publicação nossa, toxocara. Olha Toxocara pode passar dentro do olho. Então ele é um verme intestinal, mas que quando ele está em excesso lá no intestino, ele cai na corrente circulatória, corrente sanguínea, e vai direcionado para o olho. É um órgão que pode cair lá dentro. E lá dentro ela se desenvolveu. E aí, ou seja, o animalzinho estava inflamado, não melhorava nunca com nenhum anti-inflamatório. O processo perdeu a visão. Quando tirou o olho, é que a biópsia relatou. Ó, tinha um verme lá atrás, na parte posterior do olho, que é na parte de trás do olho em si. Então, isso é que proporcionou a perda visual. E a gente não conseguia ver junto com o processo inflamatório, sangramento lá dentro. Então, somente a biópsia que proporcionou isso pra gente, sabe? Infelizmente, esse olho foi sacrificado, ou seja, teve que ser retirado. Por conta de um verme. Por conta de um verme. E eu acho que aí se enquadra também a girofilariose. Também, mesmo processo. Girofilariose também. Que é o verme do coração, tá, pessoal? É o nome mais popular, né? Exatamente. É o verme do coração. O toxocara, ele é uma verminose das mais comuns, né? Isso. A toxocara e ancelose são os vermes redondos mais comumente encontrados. Praticamente assim, o cachorro já nasce com verme. É bem complicado mesmo. Então, vermifugação é uma coisa rotineira que trabalha a saúde inteira do animal e também evita desordens, problemas no olho. E qual que é a solução do Ouro Fino para as verminoses? Né? É o nosso vermífugo super palatável, né? Eles adoram comer, super fácil de vermifugar e tem em 3 apresentações se adequando aos diversos tamanhos e pesos aí dos pets. Então, top dog. Bom, temos mais uma pergunta. A Ana Paula diz que tem uma Spitz que tem muita lágrima ácida, que nós comentamos. A causa é alimentação ou algum problema nos olhos? A alimentação pode influenciar? Não, é que existe realmente a sociedade como um todo, balconistas, sempre falam sobre alimentação, mas é só realmente comercial isso, mesmo para vender produtos, mas na verdade não tem a ver com a alimentação. O que acontece é que as vitaminas, algumas vitaminas, proporcionam uma certa melhoria, né? Mas aí entra na ração comum, né? Não tem nada específico para isso, tá? Como a gente falou, lágrima ácida, né? Lacrimejamento é o excesso de produção ou obstrução do canalzinho onde drena essa lágrima. Muito bem. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, já passou meia hora, acredita? Nossa, maravilha. Parece que a gente estava há 10 minutos só, né? Falando de tão bom que rendeu o nosso bate-papo. Se você tiver ainda qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo Facebook do Bite Amigo Pet, só escrever nos comentários, mandar inbox. Tem os canais de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. A gente tem uma equipe de atendimento ao cliente que está capacitada para tirar todas as suas dúvidas. Então, pode ligar para elas também, para essa equipe, 0800 941 2000. Tem o nosso WhatsApp, 16 98181 8687. Canal para contato é o que não falta, certo? A gente está à disposição para dar todo o caminho e tirar todas as dúvidas. Lá no site da Ouro Fino Pet, você encontra todo o portfólio, todos esses produtos aqui que a Andréa trouxe para a gente, estão lá com a bula, tudo certinho. Só que vale lembrar que quando a gente fala de produtos, né, para pet, principalmente os terapêuticos, precisa ter a recomendação de um médico veterinário, a prescrição de um produto. Então, por isso que o diagnóstico é primordial para saber qual que é o tratamento correto. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Prazer. Quem é de Ribeirão Preto está acompanhando o bate-papo, pode entrar em contato contigo? Pode, tem o Facebook nosso, Fabrício Mamed, e a empresa Oftalmovet de Ribeirão Preto mesmo. Fique à vontade de mandar perguntas lá também.
Certo, muito obrigada, espero vê-lo mais vezes por aqui. Sem sombra de dúvida. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigada. É um prazer também poder contribuir. Na verdade, a minha participação seria tratar, eu acho que meu propósito seria tratar um paciente, mas eu se tornei hoje, meu propósito é muito mais difundir a oftalmologia, difundir que existe como manter a qualidade de vida desses bichinhos nossos daqui, nossos pets. Pois, com certeza. Afinal, a Ouro Fino Saúde Animal, assim como o Dr. Fabrício, acreditam que faz bem cuidar dessa relação. E Débora, muito obrigada também por vir essa noite, compartilhar seus conhecimentos, trazer a Belinha, a PUC. A PUC hoje estava serelepe ali, o Dr. Fabrício teve que driblar. Tá, hoje ela tá... Não está com sono. Não. Inédito isso. É uma simpatia. Mas muito obrigada, viu, também. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de estar do seu lado, né? Acho que a especialidade hoje na veterinária é algo fantástico. E a oftalmo é uma especialidade muito linda, né? Que trabalha com uma parte muito sensível dos nossos pets. Então, foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigada. E obrigada a você que participou conosco desse bate-papo. Todo mês a gente vem até o Byte, Amigo Pet, ao Facebook, essa mascote que sempre nos cede esse espaço, para levar informação e um pouco de soluções, conhecimento para você cuidar da longevidade, do bem-estar do seu pet. Mês que vem, então, a gente está de volta, a gente sempre avisa para vocês, tá certo? Fique ligado nas nossas redes sociais, as redes sociais da Ouro Fino. Boa noite, bom resto de semana, bom carnaval e até mais. Tchau, tchau.